Fala galerinha, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de classificação de cadeias carbônicas. São 5 critérios que nós vamos utilizar para classificar esse esqueleto carbônico, não é? Que é a estrutura básica que compõe as nossas moléculas dentro da química orgânica. Tá bom? O primeiro critério, ele leva em consideração a presença ou não de ciclos dentro dessa estrutura. Nesse caso, ciclos, claro, formados por carbonos, ok? Então, o primeiro critério aqui, ó, quanto a presença de ciclo. Quanto a presença de ciclos. Nós temos aqui, né, 3 definições, tá bom? Nós temos, primeiramente, aqui, ó, as cadeias que nós vamos classificá-las como abertas, ok? Uma cadeia aberta é também definida como uma cadeia acíclica, tá bom? Esse A aqui tem sentido de negação, tá bom? O que seria para a gente uma cadeia acíclica? Não é? Seria uma cadeia que não possui ciclos. O próprio nome, né, já deixa isso muito claro para a gente, tá bom? Então vamos para o exemplo aqui, ó. Esse composto, por exemplo, ele tem uma cadeia aberta, porque não existe qualquer ciclo lá formado por carbonos, ok? A segunda definição é o que nós chamamos de cadeia fechada ou cíclica. Aqui, tá, nós vamos encontrar ciclos, como o próprio nome já sugere. Então, neste caso, há, no mínimo, um ciclo, ok? Pode ser que existam mais, tá bom? E aí presta atenção nos exemplos que eu vou utilizar, porque eu vou brincar com algo dentro dessa própria definição. Então, 3 exemplozinhos para a gente. Vou usar este outro exemplo, e eu vou usar aqui um terceiro. Vocês vão perceber o que nós vamos fazer aqui. Todos os 3 compostos são compostos nos quais eu tenho ciclos carbônicos ali presentes. A gente não pode esquecer, pela forma de linhas, cada vértice é um carbono e cada ponta também o será. Tá bom? Nós vamos usar a fórmula de linhas porque ela é muito prática para a gente. E a gente vai se familiarizar muito com ela à medida que o curso for correndo. Então, quando eu bato o olho nesses compostos, eu posso classificar essas cadeias fechadas quanto ao número de ciclos. Se eu pegar esse composto aqui, ó, ele é monocíclico ou mononuclear, tá bom? Núcleo e ciclo são sinônimos, tá bom? Aqui, esses 2 compostos, eles são policíclicos, ok? Nesse caso, eles são bicíclicos, se eu quiser especificar. São compostos nos quais eu tenho 2 ciclos ali, tá bom? Agora, se eu analisar estes 2, eu também consigo expandir um pouquinho mais a comparação existente entre eles. Por quê? Nesse compostozinho da esquerda aqui, ó, eu tenho esses 2 carbonos verdes ligando um ciclo ao outro, tá bom? E esse carbono verde da direita pertence ao ciclo menor e esse carbono verde pertence ao ciclo maior, tá bom? Aqui eu percebo que esses 2 ciclos estão unidos, mas eles compartilham carbonos. E, portanto, devido a isso, existe também uma outra classificação. Nós podemos dizer que esses ciclos aqui, eles são isolados, porque eles não compartilham carbonos, ok? Enquanto, neste caso, os 2 ciclos se encostam, existe uma parede comum a eles, não é? Quando a gente compara as 2 figurinhas. E aí nós vamos dizer aqui que esses ciclos eles estão condensados, ok? São ciclos nos quais eu tenho carbonos comuns, ok? Se não existirem carbonos comuns, a gente vai dizer que esses ciclos eles estão isolados, tá bom? Então existem cadeias abertas, existem as cadeias fechadas, todos aqui o são, e eu posso expandir um pouquinho a classificação dentro desse conceito, tá bom? E existe a terceira definição, que é bem direta e bem objetiva, que seriam os compostos
né, de cadeia mista, como o próprio nome já disse. Se a cadeia é mista, é porque existe uma parte aberta e uma parte fechada, tá bom? Então, possui ambas as partes. Ambas as partes, ok? Então, nós vamos encontrar aqui uma parte aberta e uma parte fechada, tá ok? Então, um exemplozinho, aqui está aparecendo para a gente. Eu posso ter, por exemplo, um quadradinho, ok? E ligado a esse quadrado, eu posso ter uma parte aberta, tá bom? Então, eu tenho um ciclo formado por 4 carbonos e uma parte aqui conectada à sua direita, que é uma parte aberta. Fechou? Então, nós temos, quanto à presença de ciclos, essas 3 definições. Aberta, fechada e mista, ok? Esse é o primeiro critério, tá? A gente tem outros mais diretos, mais objetivos. Então, vamos embora. O primeiro critério já foi. O segundo critério, ele vai levar em consideração aqui as ligações entre os carbonos. Então, aqui, ó, a B, né? Quanto às ligações entre carbonos. Então, nós temos agora um outro conceito, né? Claro. E aqui, né, quais seriam as possibilidades? Eu tenho uma cadeia saturada e eu tenho uma cadeia insaturada. E qual seria a diferença entre elas? No caso das saturadas, só existem sigmas, né, entre carbonos. Essas ligações sigmas, né, são ligações simples. Então, uma cadeia saturada é uma cadeia na qual os carbonos só vão realizar ligações simples uns com os outros, tá bom? E aí, um exemplozinho pra gente, esse mesmo composto, ok? Então, isso pra gente é um composto de cadeia saturada, tá? Muito cuidado, nós estamos classificando a cadeia carbônica. Então, entre os carbonos, só existem ligações simples, tá? Quanto, né, a esse critério, existe também a cadeia insaturada. E quando nós vamos assim defini-la? Aqui, a ligação π entre carbonos, tá? A ligação π, ela vai estar presente quando existir ligação dupla ou tripla ali dentro da minha cadeia carbônica. Então, por exemplo, esse composto, né, ele tem ligação dupla entre carbonos. Então, a cadeia ela é insaturada. Agora, cuidado, olha o que é a brincadeira que eu vou fazer. Se eu pegar um outro exemplo aqui em cima, esse composto, ó, por exemplo, ele tem ligação dupla, não é? No entanto, a cadeia continua sendo saturada. Ah, Cris, mas tem a dupla? Tem, mas aquela dupla ela não está entre carbonos, ela está entre o carbono e o oxigênio. Então, muito cuidado. A cadeia aqui, ó, carbono, 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 carbono. Entre os carbonos, só existem ligações simples. No entanto, a cadeia é saturada. Mas a molécula, ela é insaturada. Então, muito cuidado. Se eu falar o composto, molécula, é insaturado, aí qualquer dupla ou tripla contaria. Se eu falar cadeia, saturada ou insaturada, eu só me refiro aos carbonos, ok? Então, esse é o nosso segundo critério de classificação. Vamos para o terceiro, ok? Então, ficou bem direto aí pra gente. O terceiro critério, ele vai levar em consideração, não é, os heteroátomos, ok? Então, letra C, quanto à presença de heteroátomos. E aí nós estamos nos referindo à cadeia carbônica, tá bom? Que é o que nós vamos aqui analisar e classificar. Então, o primeiro conceito possível é classificar a minha cadeia como uma cadeia homogênea. O que é homo?
para a gente? Homo é igual. Então, uma cadeia homogênea é uma cadeia na qual todos os átomos são iguais. Iguais a qual elemento? Uai, gente, se é a cadeia carbônica, carbonos, não é? Então, só a C, que é carbono, né? Entre carbonos, ok? Então, isso para a gente seria uma cadeia homogênea, tá? Então, um exemplozinho. Essa cadeia seria para a gente uma cadeia homogênea, ok? E uma cadeia heterogênea, diferente, tá? Então, uma cadeia heterogênea, nesse caso, a heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo diferente. Diferente de quem? De carbono. Então, há heteroátomo entre carbonos, ok? Então, um exemplozinho aqui pra gente. Podemos levar em consideração aqui esse composto. Ó. Percebam que aqui o oxigênio está entre carbonos. Ó. Carbono, 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 oxigênio, carbono. Então, esse Ozinho é pra gente um heteroátomo entre carbonos, um heteroátomo dentro da cadeia, ok? Isso pode aparecer tanto em cadeias abertas, não é? Quanto em cadeias, por exemplo, fechadas, nenhum problema, tá bom? Agora, muito cuidado, tá? Esse aqui, ó, composto, ele tem os oxigênios como heteroátomos, o cloro como heteroátomo, o bromo como heteroátomo. No entanto, a cadeia ela não é heterogênea, tá bom? Então, para eu ser classificado como heterogêneo, o heteroátomo tem que estar entre carbonos, beleza? Então, não confundam em ser heteroátomo só quando eu aparecer aqui no meio. Eu posso ser um heteroátomo, mas não estar dentro da cadeia e sim ligado simplesmente a ela, beleza? Então, uma cadeia homogênea, uma cadeia heterogênea. O que os exercícios no grosso vão exigir da gente? Bateu o olho nessa estrutura. A cadeia é aberta ou fechada? Aberta. A cadeia é saturada ou insaturada? Só tem simples saturada, não é? Aqui a cadeia é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Então vocês vão pegar estruturas como essa e vão dar a ela todas as classificações que ela puder receber. Combinado? Essencialmente é isso que os exercícios vão exigir da gente, ok? Então, terceiro critério já foi. Vamos para o quarto, depois para o quinto e a gente fecha esse pedacinho, tá bom? Então, bem objetivo e direto. O treinamento, né, em relação aos exercícios, vai capacitá-los muito bem em relação a tudo isso. Então, vamos lá. O quarto critério, vamos lá? Aqui, ó. Quanto à presença de ramificações. Presença de ramificações. Ok? Então, nós temos aqui duas classificações possíveis. A primeira seria classificar uma cadeia como uma cadeia normal ou linear. São sinônimos, tá? Qualquer um dos dois termos pode ser ali utilizado. O que seria uma cadeia normal ou uma cadeia linear? Aqui, não é? Só existem carbonos, não é? Primários e secundários. O que eu aqui estou te dizendo nesse caso? Que na minha cadeia carbônica só existem duas pontinhas de carbono, tá legal? Por exemplo, ó, nesse compostozinho, eu percebo que aqui eu tenho duas pontinhas carbônicas, ou seja, a cadeia ela começa aqui e ela vai e termina aqui, ok? Cris, isso não é uma linha. É sim, tá bom? A representação em forma, né, de linhas, ela é dada em zigue-zague, mas a cadeia é linear. Se eu pegar essa pontinha da esquerda e essa pontinha da direita e esticar a minha estrutura, vou perceber que fora dessa linha que vai ser produzida não vão existir carbonos, tá bom? Então esse carbono e esse são primários, os outros carbonos são secundários, ok? Daqui a pouquinho eu coloco mais um exemplo.
E nós temos aqui, ó, uma cadeia ramificada, ok? Neste caso, há carbono terciário ou quaternário. Não necessariamente os dois, tá? Mas pelo menos um dos dois vai existir. Então, eu tenho, por exemplo, esse composto. Tá? Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Por quê? Existem mais de duas pontinhas de carbono. Não é? Todas as bolinhas verdes são pontas. E quaisquer duas bolinhas ali, que são carbonos, que eu pegar e esticar, eu vou sempre encontrar carbonos fora dessa extensão que eu escolhi. Então isso pra gente é uma cadeia ramificada. Tá legal? Então, muito cuidado. Olha a brincadeira. Aqui, ó. Volto aqui e vou colocar mais um exemplo. Ó. Essa estrutura, por exemplo. Olha. Essa estrutura. Nossa, que trem horroroso. É, simples, tá bom? Essa estruturinha também tem uma cadeia linear. Não! Olha o bromo, o nitrogênio, os oxigênios, não é? Não interessa. Isso não é ramificação. O termo ramificação se refere a partes carbônicas que estão fora da minha cadeia. Então, bromo, né, o NH2, aqui o C-O, ok? Seriam ali átomos ou grupos ligados à cadeia, mas sem carbono na composição, tá bom? Então, essas cadeias também são lineares. Essa cadeia é linear, tá? Então, aqui eu tenho carbono fora da minha extensão. Isso é, pra gente, uma ramificação. E aí, só uma observaçãozinha, levando em consideração esse critério. Se eu pegar uma cadeia como esta, ó, que é pra gente uma cadeia mista, conforme nós já vimos. Ela tem uma parte fechada e uma parte aberta, tá bom? Toda cadeia mista, ela é ramificada. Ou, não é? O ciclo vai ser uma ramificação da cadeia, não é? Aberta, ou a cadeia aberta vai ser uma ramificação do meu ciclo. E aí a gente tem os critérios, né, utilizados em nomenclatura que vão me dar exatamente qual deles vai ser a ramificação e qual deles vai ser a principal. Beleza? Então esse é o quarto, né, penúltimo critério que a gente vai adotar. Então essencialmente nós vamos fazer isso aqui, ó. Cadeia aberta ou fechada? Aberta. Cadeia saturada ou insaturada? Insaturada. Cadeia homogênea ou heterogênea? Homogênea. Não é verdade? Cadeia linear ou ramificada? Linear. Tá? Então, ou seja, já dei 4 critérios de classificação à cadeia carbônica desse composto. Tá? E aí, vamos para o último critério para a gente fechar esse pedacinho aqui. Tá? Então, já vimos 4, quanto à presença de ciclo, quantas ligações, não é? E agora vamos ver o último, letra E. Aqui, quanto à aromaticidade. Então, essa classificação ela é uma classificação extremamente abrangente, tá bom? A classificação que eu atribuo à cadeia, ela acaba se expandindo também para o meu composto, tá? Por incrível que pareça. Aqui, nós temos duas possibilidades. Ou eu sou, ou eu não sou aromático, tá? Então, o que seria para a gente um composto aromático? Ok? O que seria para a gente um composto aromático? A classe dos aromáticos dentro da química orgânica, ela é uma classe extremamente abrangente, tá bom? Para que eu seja classificado como aromático, eu preciso atender a um conjunto de regras. Ou eu preciso ser cíclico, eu preciso ser plano, eu preciso ter orbitais p, não é? Ali, vizinhos que podem se sobrepor, tá bom? Eu preciso obedecer a regra de Hankel. Então eu tenho um conjunto de regras, né, que vão me encaixar dentro, né, dessa classificação como aromático.
ok? O aromático mais conhecido por nós é o benzeno, né? Ou núcleo benzênico, ele vai aparecer muito dentro da química orgânica, tá? E mais tarde, né, ao trabalharmos com hidrocarbonetos, a gente fala um pouquinho mais sobre as regras que vão fazer com que o composto aqui se encaixe ou não. Por enquanto, estamos classificando a cadeia carbônica, tá? Então aqui já vamos dar o pulo do gato para que a gente, nesse momento, possa definir se é ou não, tá ok? Então, o que seriam aromáticos para a gente nesse momento, ok? Então, vão ser ciclos com 6 átomos, não necessariamente só carbonos, tá? Mas vamos trabalhar só com carbono nesse momento. Então, ciclo com 6 átomos e 3 duplas conjugadas, ok? Então, o que seriam duplas ligações conjugadas? São duplas separadas por uma ligação simples. Então, dupla, simples, dupla. Isso é dupla conjugada, tá bom? Então, nós vamos ter um ciclo com 6 átomos. Então, nós vamos trabalhar aqui na forma de linhas com hexágonos, ok? Então, nós vamos ter um ciclo como esse, ok? Então, nós vamos ter um ciclo como esse, 6 átomos, nesse caso todos carbonos. E 3 duplas conjugadas, aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, ok? Então, se esse ciclo aparecer para a gente, nós vamos definir a cadeia como aromática e o composto também como aromático. E essas 3 duplas conjugadas, elas podem ser representadas aqui, não é? Dessa forma, com um círculo, tá? Dentro do hexágono, ok? Então, esse círculozinho dentro do hexágono indica que eu tenho as 3 duplas conjugadas. E aí vem o fenômeno da ressonância, e isso vai ser falado dentro de hidrocarbonetos. Por enquanto, só classificação de cadeia, beleza? Então, se esse ciclo existir, a cadeia é aromática e o composto também o será. Agora, ou eu sou aromático ou eu não sou. Se eu não for aromático, eu vou ser classificado como alifático. Então, o que é alifático para a gente? Tudo que não é aromático. Sério? Sério. Nossa, então é um grupo gigantesco. Então, gente, todos os compostos que eu desenhei no quadro, exceto esse, né, são alifáticos. Não é? Então, aqui, ó, esse composto, ele é aromático? Não. Não é? Todo composto de cadeia aberta, ele não pode ser aromático. Aromático tem que ser cíclico, ok? Se eu pegar esse composto, por exemplo, ele é alifático? Não. Por quê? Ele não tem os 6 átomos e nem as 3 duplas conjugadas, ok? Então, são exemplos de compostos alifáticos. Agora, cuidado, não é? Muitas vezes, esses compostos cíclicos, eles são chamados de alicíclicos. O que é um composto alicíclico? Ali vem de alifático. Então, aqui ó, ali. Ok? Então, cíclico, não é? Cadeia fechada. Então, se eu sou um composto alicíclico, quer dizer que eu sou um ciclo alifático. Tá? Ambos são alifáticos, mas eu posso me referir a esse composto como alicíclico, indicando que a sua cadeia, além de alifática, é fechada. Tá bom? Então, esses são os critérios de classificação de cadeia que a gente precisa conhecer, treinar, praticar muito para que a gente, né, consiga carregar esses conceitos e aplicá-los no estudo das funções e também, né, principalmente em isomeria e propriedades. Tá ok? Então, só para a gente fechar o esquema, ok? Vamos trabalhar exemplo aqui, ó. Então, eu vou desenhar um compostozinho qualquer, tá? Se eu analisar esse composto, vamos ver aqui, tá? A sua cadeia carbônica é aberta ou fechada? Eu não tenho ciclos, então a cadeia é aberta, ok? Ela é saturada ou insaturada? Entre carbonos eu estou vendo dupla ou tripla? Estou sim, aqui. Então ela é insaturada. Entre carbonos, não é? Existe heteroátomo? Existe esse oxigênio, não é? Então a cadeia é heterogênea. Eu estou vendo ramificação nessa estrutura?
Sim, não é? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontas carbônicas. Então, essa é uma cadeia ramificada. E ela é aromática ou alifática? Se ela já é aberta, de cara, ela é o quê? Alifática. Tá ok? Então, o que nós vamos ter que dar conta de fazer nos exercícios é exatamente isso. Pegar as estruturas e classificá-las conforme, né, os critérios ali dentro se encaixarem. Beleza, galerinha? Então agora é treinar muitos exercícios. Qualquer dúvida que vocês precisarem, vou estar à disposição sempre. Beleza? Grande abraço, bons estudos. Tchau!